Salmo 72, o verso 12. Queremos trazer saudações aos queridos irmãos. Por sinal, um irmão mandou já uma mensagem aqui, falando de que está acompanhando no lado de Goiânia, irmão Vicente, Daniel Vicente, com a esposa e a família. A palavra de Deus nos diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito ao que não tem que o ajude. Quantos dizem amém? Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós. Como igreja, como servos e filhos da luz, eu acredito de que em algum momento da nossa existência já nos deparamos com esta expressão sagrada. Palavra de Deus que é viva e eficaz, penetrante, cortante, e que nesta oportunidade trata, neste instante, este Salmo 72. O Salmo 72 é composto de 20 versos. Como é sabido dos irmãos, nós vamos perceber neste Salmo a excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão, que prefigura a do Messias, o Messias prometido. E eu julgo dizer aos queridos irmãos, trazendo essa introdução nesta noite, de que o livro de Salmos, temos muitos salmos messiânicos. É certo de que atribuímos a Isaías e chamamos o profeta Isaías do profeta messiânico. Mas aqui nós encontramos nos salmos mais mensagem, mais profecia a respeito do Messias do que o próprio Isaías. Mas o Salmo 72 nos mostra, queridos irmãos, pelo menos 3 pontos, e é sobre esses 3 pontos que gostaria de tratar com a Igreja de Deus, aos queridos ouvintes, nesta noite. Primeiro, o texto diz: ele livrará ao necessitado quando clamar. Primeiro, identificamos necessitado que clama. Eu não sei se é pedir muito, mas se for, me tolere nesse instante. Diga assim: necessitado que clama. Em segundo lugar, nós vamos perceber no verso 12, o aflito, como também o aflito. E nós vamos destacar nesta oportunidade aflito. Diga assim: aflito. Aflito. Mas também neste Salmo 72, o verso de número 12, encontramos o terceiro ponto, que está na última parte do verso de número 12, que nos diz: ao que não tem que o ajude. Diga assim: não tem que o ajude. Primeiro nós vamos perceber, meus queridos irmãos, neste salmo, de que o Senhor livrará ao necessitado quando clamar. Já identificamos nessa primeira parte de que não é qualquer necessitado, mas é o necessitado que clama. Biblicamente falando, exatamente, nós vamos perceber em diversas passagens bíblicas de que o Senhor autoriza, o Senhor convida, o Senhor ordena a clamar a Ele. Glória ao seu nome. E eu creio de que todos nós que aqui estamos nos confraternizando neste culto de adoração, percebemos de que o Senhor está atento ao nosso clamor. Inclusive o querido ouvinte que veio a este culto de adoração, o Senhor está atento ao seu clamor e Ele tem um projeto específico em sua vida também. E eu creio desta forma. Quantos podem crer comigo nessa noite? Glória a Deus. Primeiro, observe de que necessitado que clama. Existem necessitados que são orgulhosos, que não clamam. E é interessante percebermos de que, quando discorremos nas Sagradas Escrituras, nós vamos perceber, meus queridos irmãos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então se percebe, queridos irmãos, é bíblico clamar ao Senhor. E eu creio que vocês creem também para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Mas observe, queridos, de que tratando de necessitado que clama, tratando do aflito, é interessante percebermos de que a aflição ninguém está isento. Nem os irmãos que estão aqui no púlpito, os obreiros da casa de Deus,
as irmãs e os irmãos que estão aí na nave do templo, e quem sabe os irmãos que não puderam entrar porque estão em outra atividade lá fora. Todos nós passamos por momentos de aflição. E o momento de aflição não é coisa fácil. Eu quero dizer a vocês nesta noite, ou lembrar a vocês, de que passar por aflição não é algo tão fácil. A Bíblia vai registrar, meus queridos irmãos, diversas pessoas que passaram por momentos de aflição. E esses momentos de aflição que esses servos de Deus passaram, desde o Antigo Testamento, iniciando no Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e aí por diante até Malaquias, e como também Mateus até o Apocalipse, nós vamos perceber, meus queridos irmãos, de que estes foram vitoriosos, porque clamaram a pessoa certa. Aquele que pode. Você está na presença daquele que pode. Você não vai sair daqui da mesma forma. O que pode está aqui. Ele é Jesus de Nazaré. Glória. Mas observe, queridos irmãos, de que eu queria me deter a um personagem bíblico. E é interessante observar neste versículo, neste verso 12, de que na última parte diz: ao que não tem que o ajude. Logo veio à minha mente, ao meu coração, um texto que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 38, nos mostra, meus queridos irmãos. Por gentileza, se estiver com a sua Bíblia, não deixe ela fechada, abra ela e medite nesta noite nas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, 10 e 38. Palavra de Deus, escrito está: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei se é possível, mas se for possível, diga depois de mim assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse texto trata exatamente do aspecto do justo, que vive pela fé. Nós andamos por fé. Nós vivemos pela fé. Pelo menos eu quero entender nesta noite, neste 8º encontro de mulheres. Todos nós andamos e vivemos pela fé. E eu tenho uma novidade boa a todos vocês aqui nesta noite. Quem anda e vive pela fé sempre conquista aquilo que é os anseios do Senhor para a glória do seu poderoso nome. Há uma grande vitória de Deus para alguém que chegou aqui nesta noite. Eu sou atrevido a falar a você de que você não vai voltar do mesmo jeito. O Deus que é fiel e poderoso fará o milagre acontecer em sua vida também. Levante sua cabeça, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui presente nesta noite e manifesta a sua glória. Recebe graça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Observe de que o texto, ele é claro. O capítulo 10 da carta aos Hebreus, o escritor trata de figura de coisas passadas. Ele trata de sacrifícios, ele trata do exercício do sacerdócio, ou do sacerdote, no tabernáculo, remoção de pecados, e mostra a Jesus como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso que eu julguei necessário observar o Salmo 72. E nós vamos perceber, meus queridos irmãos, de que cumprimento das profecias, quero dizer, do Antigo Testamento, esta verdadeira redenção pelos nossos pecados, porque o capítulo 10, versículo 10 até o versículo 12, nós vamos perceber exatamente a verdadeira redenção pelos nossos pecados.
E é interessante percebermos também, meus queridos irmãos, ainda que nesta carta, o versículo de número 19 até o versículo 39, que estamos inseridos, observando nesta noite, do capítulo 10, o escritor anônimo, o servo do Deus Altíssimo, nos convida a perseverar na fé. Perseverar na fé. Diga assim: perseverar na fé. Perseverar na fé. Não sei se é pedir muito, mas se for, me tolere. Diga ao irmão ao lado assim: persevere na fé. Persevere na fé. Do outro lado, com alegria e com ousadia: persevere na fé. Perseverança na fé em Jesus Cristo de Nazaré. Observe, queridos irmãos, de que a Bíblia nos mostra neste capítulo 10 ainda, de que o crente, o servo de Deus, ele necessita de paciência. Paciência. Então a palavra-chave nesta expressão é paciência. Paciência. No livro de Jó, no capítulo 14, a palavra de Deus vai nos mostrar de que o homem nascido de mulher e de bem poucos dias, ele é cheio de inquietações. Ele é inquieto. Existem pessoas que é tudo para ontem. Você já percebeu? Existem pessoas que é muito agoniado, muito avexado, muito atrapalhado, querem tudo rápido. Mas eu quero vir da parte do Senhor nesta noite e vos dizer de que o Senhor está cultivando na sua vida paciência. O nome dele vai ser glorificado no momento exato, na hora certa. E a hora de Deus chegou para alguém, e eu posso crer nesta noite. Quantos podem crer? Levante sua mão com ousadia nesta noite. A palavra de Deus nos mostra: necessitais de paciência. Paciência. O crente necessita de paciência. A palavra paciência, na sua raiz grega, hebraica, queridos irmãos, nos mostra, significa, quero dizer, constância, perseverança, continuação, resistência, firmeza, permanecer, não ceder. Se percebe, queridos irmãos, extraindo desta raiz, do original, isto que acabamos de falar: ser constante, ser perseverante, ter continuação, resistência. Eu posso crer de que alguns servos de Deus entraram por essas portas e parece de que está oscilante, parece de que não está acreditando naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Aí o Senhor marca o 8º encontro de mulheres para te dizer nessa noite: seja constante, seja perseverante. Vai chegar o momento de você se alegrar e dizer que Deus é grande, perfeito e terrível na terra dos viventes. Vai chegar este momento. Está chegando para alguém nesta noite este momento. Recebe esta palavra que vem do trono do Senhor. A segunda definição do dicionário bíblico: paciência é a capacidade de continuar a suportar dificuldades sob diferentes circunstâncias. Paciência. Diferentes circunstâncias. Capacidade. Eu creio de que este encontro ficará marcado na história de muitas pessoas. Deus está capacitando. Deus está capacitando. Deus está capacitando capoeiras, Deus está capacitando caetés, Deus está capacitando você, a mim, a nós, os obreiros da casa de Deus. Deus está capacitando nesta noite. Desce capacidade da parte do Senhor para mim e para você. Receba esta palavra que vem do trono do Senhor Jeová. Devemos esperar com paciência. Quem não lembra do Salmo 40, irmãos? Salmo 40, o verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu. É esperar com
paciência. Não seja impaciente, seja paciente. Aleluia, glória a Deus. Observe de que também é interessante destacarmos esse texto, suportar com paciência as aflições. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6, que os irmãos notificam porque a hora passa com bastante velocidade. Aguardar com paciência. Tiago, no capítulo 5, escrito está no versículo de número 7, 5 e 7. Por favor, o texto nos mostra: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e será. Se percebe, queridos irmãos, de que a exortação à paciência que o nosso irmão Tiago traz, ou trata nesse capítulo 5, especificamente versículo 7, a sequência do texto, ele traz a figura de um lavrador. Ninguém que planta hoje quer colher amanhã. E quando eu digo amanhã, amanhã mesmo, amanhã domingo. Se plantou hoje, não pode colher domingo. Vocês concordam comigo? Digam amém. Amém. Na região que estou dando a minha parcela de cooperação com o estimado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, as pessoas plantam muito feijão. E tem feijão que é basicamente 2 meses, outro 3 meses, não é? Vocês conhecem bem, não é? E eu me lembro bem de que, quando criança, na escola, a professora, ela ensinou a gente a semear a semente do feijão, colocando um algodãozinho. Vocês lembram, não é? Lembram? Vocês não são do meu tempo, não, né? Mas tem muita gente aqui que eu estou vendo que é daquele tempo, não é, irmão? Talvez hoje mudou um pouquinho, né? Vocês estão sorrindo, olhando para mim, mas eu estou percebendo que vocês estão interagindo com aquilo que é o nosso tempo lá atrás. Glória a Jesus. Mas observe de que quando se planta, não vai buscar no dia seguinte os frutos. Precisa de um, pode falar com força, irmão. Precisa de um tempo. O tempo é Deus quem dirige. É Deus quem estabelece. É Deus que faz acontecer. Seja paciente. Conheço uma menina lá em Lajeado, uma criança que disse: tranquilinho, tranquilinho. Mãe, é tranquilinho, tranquilinho. Irmão, a gente tem que estar tranquilinho. Cabecinha de cheio. Bem tranquilo. Não se apresse, não saia da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele faz tudo porque Ele quer e no tempo que Ele deseja, porque o tempo é dEle, a hora é dEle, as estações pertencem a Ele, a tua vida está na palma da mão dEle, Ele rege, Ele manda, Ele determina. E desce nesta noite a mensagem ao teu coração: o Deus eterno vai concretizar o que te falou a partir desta data. Então aguarde com paciência. A paciência nos dá experiência. Capítulo 5 de Romanos, versículo de 1 a 4. E é interessante percebermos esse aspecto. Vejamos o que diz o texto no versículo 36 do capítulo de número 10 de Hebreus. Porque necessitaste paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o que, irmãos? A promessa. Diga assim: promessa. Precisamos de paciência para alcançarmos a promessa. Você sabe qual é a maior promessa e a melhor promessa? É de um dia sair desta terra e louvar ao Senhor na eternidade. Esta é a melhor e a maior promessa. As outras não são consequência, mas esta que estou vos falando nesta noite, olha, querido ouvinte, esta é a melhor, esta é a melhor, esta é a melhor. E o Senhor te convida nesta noite para te dar a melhor promessa, de que é romper esta gravidade e
na eternidade com o Senhor, adorá-lo. Você vai estar lá, 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 nós vamos estar lá. Em relação à promessa, queridos irmãos, o versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Perceba também de que o capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele tem capacidade de prometer e de cumprir. Eu vou repetir isso aqui. Deus tem capacidade de prometer e cumprir. Ele vai cumprir, vai cumprir. Ele vai salvar sim. Ele vai batizar sim. Ele vai dar dons espirituais sim. Ele vai usar na terra sim. Ele é fiel para cumprir com aquilo que promete. Pode passar o tempo que for, porque o tempo não é nosso. Diga assim: o tempo não é meu. Coloca aí do lado do irmão, diga aí ele: o tempo não é seu. O tempo é de Deus. É de Deus. Querido, o tempo é de Deus. E está chegando o tempo de Deus. E quando o tempo de Deus chegar, o milagre acontece. Quem está longe chega perto. Quem está desconchavado, o Senhor conchava, o Senhor coloca no lugar, porque Ele é especialista em fazer mudanças radicais para o louvor de sua glória, porque o propósito dele é estabelecido, e na sua vida não é diferente, e na sua casa não é diferente, e no meio dos teus não é diferente, e na tua congregação não é diferente. Deus vai fazer o extraordinário acontecer só por causa de você. Quando chegamos no versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus, o escritor anônimo diz: mas o justo viverá da fé, o salvo, o crente, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, vive. Ele vive, queridos irmãos, pela fé. E nós observamos também, meus queridos irmãos, dentro desse texto, de que se ele recuar, ou retroceder, voltar atrás, desanimar, desmaiar, a minha alma não tem prazer nele. Se percebe, meus queridos irmãos, para alcançarmos a promessa, segundo o texto, precisamos, primeiro, de fé e não recuar. Diga assim: fé e não recuar. Se você veio com a sua fé pequena, lá embaixo, eu quero vir da parte de Deus te dizer de que o Senhor vai acrescentar a tua fé. Deus está acrescentando nesta noite. Deus não vai te dar uma nova fé porque é antibíblico. A Bíblia não dá apoio, mas Ele vai acrescentar a sua fé. Recebe o acrescentar da fé neste 8º encontro de mulheres. Eu vejo pelos olhos da fé, Senhor, acrescentando, acrescentando, acrescentando. Você vai ser um gigante na fé, e o nome de Deus será glorificado. Quando você colocar a mão no enfermo, ele vai ser sarado. Quando você colocar a mão sobre o endemoniado, Deus vai expulsar os demônios para o louvor de sua glória. Quando você colocar a mão sobre aquele que precisa, o Deus eterno fará o milagre acontecer. Fé e não recuar. Quantos estão recuando? Estão voltando.
não estão com ânimo de avançar. Mas eu venho da parte de Deus nos dizer aqui nesta noite de que não é tempo de parar, é tempo de avançar. E tem uma coisa, o Deus que está mandando você avançar, Ele vai na sua frente, quebrando, desfazendo, planando o que está torto, endireitando. Ele vai chegar lá, vai salvar e vai fazer um milagre dentro do teu lar, e você vai voltar e vai dizer: no 8º encontro de mulheres, no encerramento, o Senhor falou, e aconteceu, está aqui meu milagre, o teu milagre Deus está providenciando, e é esta noite que Ele está estabelecendo para o louvor de sua glória. Eu creio, não tenho dúvidas de que Deus está operando milagre. Vários exemplos de homens e mulheres que exercitaram a sua fé e alcançaram promessas, milagres da parte de Deus. E eu gostaria de destacar um dos milagres que é comum a gente escutar nos ciclos de oração, e é interessante perceber de que foi isso que o Senhor colocou no meu coração para falar a vocês. Primeiro, a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, 15 de Mateus, versículo de número 28, por favor, 15 e 28. A palavra de Deus nos diz: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, sã. Meus queridos irmãos, a Bíblia relata nesse capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28, a história de sofrimento, frustração, perseverança, fé, milagre desta mulher. E nós vamos perceber, meus queridos irmãos, dentro desse texto, a partir do versículo 21 até o versículo de número 28, Marcos também registra no capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30, a história de milagre desta mulher, a mulher cananeia. Todos nós conhecemos nesta oportunidade. Mas observe, queridos irmãos, quem era a mulher cananeia? O texto sagrado não revela o seu nome. E nós vamos perceber, meus queridos irmãos, que também sua genealogia, ou seja, seu pai, sua mãe, apenas sua região onde ela era oriunda. Diz a Bíblia de que era Tiro e Sidom. Diga assim: Tiro e Sidom. Essa região sino-fenícia, grega, na época de Jesus, estava controlada pelos romanos. Romanos controlavam essa região. Lugar denominado território dos gentios. E nós vamos perceber, meus irmãos, qual é a situação que a mulher cananeia se encontrava. Você já se perguntou qual a situação? O texto sagrado registra-nos, e é interessante percebermos no versículo 22, 15 e 22. Mateus capítulo 15, versículo 22, por favor, observe junto comigo. A palavra do Senhor nos diz: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Se percebe, queridos irmãos, de que a situação desta mulher, quando ela clama ao Senhor, é por consequência de sua filha. A sua filha estava endemoniada. E é interessante percebermos, meus queridos irmãos, de que a Bíblia diz, nesse versículo 22, tendo a sua filha endemoniada, possessa por demônios. No capítulo 7 de Marcos, versículo 26, escrito está, por gentileza:
7 e 26 do Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, que é a mesma passagem que há pouco citei aos queridos e diletos irmãos. A mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogou-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Veja de que a demanda desta mulher era por consequência de sua filha, e a sua filha precisava de uma libertação. E quando falamos de libertação, estamos falando, meus queridos irmãos, de alguém que precisa com urgência, e o libertador está aqui. Eu já falei com ele e eu sinto a presença dele e a revelação de sua parte. Glória a Deus. Mas observe de que aquela mulher não encontrava solução ou saída para aquele problema na sua família. Existem momentos na nossa vida que é assim. A gente procura, mas não encontramos. E existem momentos que a prova é tão terrível, irmãos, que a gente clama, a gente pede ao Senhor, e o Senhor parece de que não está levando em consideração. Eu não sei se você já teve este sentimento, mas nesta noite o Senhor, Ele está atento a tudo e a todos. Ele escuta cada um de nós. Eu quero ir mais longe dizendo de que o Senhor está trabalhando detalhes por detalhes. Ele vê você detalhes por detalhes. Ele vai no profundo, no oculto, no escondido, lá dentro. Ele é fiel, Ele é o Senhor. Continua clamando, porque o Senhor vai te escutar e vai mandar resposta. A resposta de Deus está descendo aqui, está descendo aqui. Caetés está experimentando a resposta de Deus neste 8º encontro de mulheres. A resposta de Deus chegou para o louvor de sua glória. Aleluia, aleluia. Observe, queridos irmãos, que a pior tristeza é uma mãe ver um dos filhos sofrendo e não ter como ajudá-lo. Mãe é mãe. Mãe vê o filho sofrendo, os filhos sofrendo e não ter como ajudar. Isso é angustiante, irmão. Isso é algo terrível. Eu acredito que as mães que estão me escutando aqui podem confirmar isso dizendo amém. É terrível. Imagine, irmãos, ver o problema, a dificuldade e não poder ajudar. Fugiu da ordem dela. Que existem momentos, irmãos, que fogem da nossa ordem, foge das nossas mãos, foge do nosso alcance. Existe um momento assim que foge. Aí Deus está lá na frente dizendo: vem para cá, venha para o lugar. Eu vou fazer o milagre acontecer agora. Enquanto você adora aqui lá no teu lar, Deus está operando milagres. Caia séria. Aleluia! Deus lá está operando milagres. Mas a Bíblia diz que Jesus resolveu passar nas partes de Ciro e de Sidom. Jesus resolveu. É gostoso quando o Senhor resolve. Passar, só passar, irmãos. Quando Deus resolve passar, quem está no caminho vai receber o milagre. Jesus resolveu passar. Jesus não resolveu passar aqui nesta noite. Jesus resolveu ficar aqui nesta noite. Imagine passar pelo milagre e ficar. O milagre é constante. Desce uma torneira do céu nesta noite sobre a vida de alguém, porque a constância de milagres, o Senhor está operando.
Jesus, Ele conhece tudo, Ele vê tudo, vai onde quer, quando quer, e opera milagres e maravilhas, porque Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8 diz de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Fale depois de mim, por favor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente vocês, 1, 2, 3 já. Por isso, parece que a gente ensaiou como o grande coral ensaiou, não foi, irmãos? Ele é o mesmo, Ele não mudou. Você muda, mas Ele não muda. Ele é o Senhor que não muda. Ele é Deus. Glória ao seu nome. Perceba, meus queridos irmãos, onde Jesus passa, alguma coisa acontece. E eu posso crer, não tenho dúvidas, como já disse aos irmãos. Ele foi a Jericó para curar Bartimeu, capítulo 18 de Lucas, versículo 41 e 42. Também salvou a Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Ele foi a Betsaida e multiplicou pães e peixes. Quando passou em Naim, ressuscitou o filho da viúva. A palavra do Senhor nos mostra em Lucas, capítulo 7, versículo 14. Uma mulher que a sua última esperança estava indo embora. Porque quando o marido dela morreu, existia esperança no filho. Até porque o filho tomava o comando, não é? Era o sucessor. E agora a sua esperança estava indo embora. Mas quando o Senhor entra em Naim, o milagre o Senhor operou. Glória ao seu nome. Mas observe, queridos irmãos, de que passou em Samaria para salvar a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 10, que é conhecido de todos nós. Visitou Caná da Galileia, quero dizer, para operar milagres, transformando água em vinho, como é sabido de todos. Em João existe o estado capítulo 2. Quando Jesus entra em Tiro e Sidom, uma mulher clama a ele dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor desta mulher foi este: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro ela pede misericórdia para ela. Depois ela roga ao Senhor por sua filha, porque o que estava incomodando ela era a filha endemoniada. Aleluia. Observe, queridos irmãos, de que neste texto nós tiramos 5 atitudes desta mulher que a mulher cananeia tomou para adquirir o milagre da parte do Senhor. Primeira atitude, ela clamou. Diga assim: clamou. Eu já citei 33:3 de Jeremias, capítulo 7, versículo 7 de Mateus. A palavra do Senhor manda exatamente bater, buscar. E é interessante percebermos nesta ocasião. No capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo de número 22, a palavra do Senhor nos mostra de que ela clama ao filho de Davi e diz: tem misericórdia de mim, que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas diga assim depois de mim: mas ele, pode ser todos, mas ele não respondeu palavra. Parece que a coisa agora aperta mais. Mas por que aperta mais? Porque ela clama ao Senhor, o Senhor, e nesta ocasião o Senhor não responde palavras. Para quem está aflito, irmão, para quem está desesperado, não escutar uma palavra daquele que pode dar a palavra é um pouco decepcionante. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim.
observe a prova da fé. Vamos perceber também a perseverança dessa mulher. Primeiro nós vamos perceber de que o Senhor não responde palavras. E não respondendo palavra, os seus discípulos chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, como se dissesse: está incomodando a gente. Parecia um ato de bondade. Mas observe a segunda atitude desta mulher. Reconheceu o senhorio de Cristo. Diga assim: reconheceu o senhorio de Cristo. Reconheceu o senhorio de Cristo. Porque ela diz: Senhor, 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 Filho de Davi. Ela reconhece o senhorio de Cristo. E esse ato de reconhecer, queridos irmãos, contido está no versículo 25, versículo 27, em Mateus capítulo 8, versículo 6 e versículo 8. Nós vamos perceber exatamente esse reconhecimento, haja vista de que este homem necessitava perceber um milagre dentro da sua casa. E a palavra do Senhor nos mostra no capítulo 8, de que o Senhor disse para ele assim: eu vou e vou dar saúde. E aqui vem uma palavra de Deus ao nosso coração. Ele é saúde aqui nesta noite. Talvez você pensava que não ia formar no grande coral, que não ia vir a congregação adorar a Deus hoje, esta noite. Mas o Senhor te deu saúde e você chegou. Ele é saúde da tua saúde, rapaz. Tranquiliza, 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 tranquiliza a tua. A Bíblia nos mostra, meus queridos irmãos, também de que ela perseverou. Capítulo 15, versículo 23. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Se percebe, queridos irmãos, de que ela continua perseverando. Você está perseverando? Você está perseverando? Você quer sair do lugar? Você quer sair do roteiro de Deus, dos projetos de Deus? Não saia, porque se sair vai ter prejuízo e vai ser incalculável. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Mas ela toma outra atitude, ela adorou. Diga assim: adorou. Eu prefiro adorar em vocês. Eu prefiro adorar em vocês. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Na adoração Deus opera um milagre. Na adoração o Senhor faz maravilhas acontecer. Na adoração o Senhor faz aquilo que nós não temos condições de fazer. Só porque você veio adorar nesta noite, o Senhor está dando um abraço na tua alma. Recebe o calor do Espírito. Recebe o abraço do céu. O Senhor te abraça. Enquanto alguém lutava para destruir a tua vida, ele diz: vão destruir. O Senhor cercou você e deu um abraço. É a expressão máxima da criatura para com o Criador. Expressão máxima. Mas observe, concluo com essa expressão. Eu peço que todos fiquem em pé nesse instante, por gentileza, em pé. Pela fé, fiquem em pé, em pé. Glória a Jesus. Último. Esta mulher foi movida por fé. E aqui pra gente, Jesus reconhece e diz: ó mulher,